É bem verdade que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, mas quando falamos da magia da DC, essa frase faz ainda mais sentido, visto que essa magia é absurdamente poderosa e repleta de riscos. E se você quiser acompanhar a jornada do futuro mais poderoso bruxo e ter uma aula com o Constantine, o Senhor Destino e a Zatanna, além de conhecer vários magos malignos, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meus amigos, esse é o segundo vídeo de uma saga chamada Os Livros da Magia, que conta as experiências do talentoso Tim Hunter e também a história da magia e as suas consequências. Mas como eu disse, esse é o segundo vídeo da série, e por isso que é importante também que você veja o primeiro vídeo, que é onde o Tim Hunter segue uma jornada com o Vingador Fantasma. E o link estará na descrição e também no card no final do vídeo. E a segunda parte da história começa mostrando Tim Hunter e o Constantine em um avião, rumando para os Estados Unidos, porque vale lembrar que eles estavam na Inglaterra. E o mais engraçado é que o Tim Hunter não sabe como que ele foi parar no avião, ele não lembra de nada. Ele inclusive pergunta para o Constantine o que aconteceu, mas ele não explica e apenas fala que o Tim Hunter não perdeu nada. Só que durante o voo, o Constantine acaba se afastando do Tim Hunter por um motivo que é a prioridade máxima para o Constantine. No caso, mulher bonita. Yeah, boy. Pois é, do nada ele resolve sair de perto do menino e ir dar uma cantada numa aeromoça. E nesse momento que o Constantine se afastou, um homem que estava ao lado do Tim Hunter se apresenta como Boston Brand. E ele fala sobre alguns grupos bizarros que querem matá-lo. O que inclui o perigosíssimo culto da chama fria. E só para quem não sabe, o Boston Brand é o Desafiador, que é um ser sobrenatural e incorpóreo, ou seja, intangível, e que pode possuir ou encarnar outros espíritos. E após essa alerta, esse aviso, eles chegam em solo americano. E o Constantine junto com Tim Hunter pegam um táxi e vão falar com uma pessoa que, segundo o Constantine, é uma grande amiga dele, e também uma poderosa maga e cartomante. No caso, ele se refere a Madame Xanadu. Só que ao ver o Constantine, a Madame Xanadu fica puta e manda ele sair na hora. Ela lembra o maluco do Constantine que ele a enganou e a roubou. Meu amigo, pensa num cara que já fez merda. E então o Constantine tenta acalmar a Madame Xanadu e explica que ele está em uma missão muito importante. E enquanto isso, o Tim Hunter esperava do lado de fora. E no lado de fora é mostrado um cara suspeito observando o Tim. E depois de se acalmar, a Madame Xanadu chama o Tim Hunter para dentro da casa e faz um ritual de divinação, ou adivinhação, para poder assim ver o passado, o presente e o futuro do Tim. No passado, ela vê um sábio antigo que o ajudou, se referindo ao Vingador Fantasma. No presente, ela percebe que ele corre muito risco, como qualquer um que se envolve com Constantine. E inclusive, a carta diz que ele está com alguém nada confiável, e vocês sabem a quem se refere. E as cartas dizem que o futuro envolve o feminino e uma futura decisão, que será acompanhada de um período de trevas. E após receber essas informações, o Constantine leva o Tim Hunter para conhecer um outro ser mágico, no caso o Espectro. E como é de se esperar, o Espectro não fala muito, mas protege o Tim Hunter, já que aquele cara misterioso que observava o Tim tentou dar um tiro nele. Só que para a infelicidade desse cara, ele foi transformado em pedra com um abraço do Espectro. E o Espectro apenas diz para o Tim Hunter que alguém iria tentar levar ele para o mau caminho, se referindo a quem? Ao Constantine, que por sinal fica puto e sai de lá. E o Tim Hunter aproveita e comenta que o Espectro parece com os arcanjos que ele viu em sua jornada com o Vingador Fantasma, o que foi uma referência à origem celestial do Espectro, que pra quem não sabe, já foi um anjo. Cara, e veja só o visual dos arcanjos nessa saga. Realmente são bem parecidos e muito maneiros. Veja! E nesse momento, o Constantine diz que anjos causam arrepios a ele, em uma referência à péssima relação dele com Gabriel. E é no meio dessa conversa que o Senhor Destino aparece e avisa sobre uma emergência.
Ele diz que o Constantine precisa deixar o Team Hunter com alguém de confiança e ir ajudar a Brigada dos Encapotados, porque uma batalha decisiva se aproximava. E o Senhor Destino explica nesse momento um pouco mais sobre a magia. Ele diz que tudo, inclusive a magia, está dividida em caos e ordem, e que elas são forças em constante conflito, e que a vida ocorre numa interface entre o caos dilacerante e a perfeição homogeneizada da ordem. E diz que as bases da magia são basicamente a imposição da ordem sobre o caos irregular ou a liberação do caos sobre uma ordem estática. Ele diz que isso é magia e que o resto é só a sombra da verdadeira magia. Isso que ele falou é muito complicado e muito profundo, mas vale muito a pena entender. Só que aí, do nada, no instante seguinte, tanto o Team Hunter quanto o Constantine já estão em outro avião. E o coitado do Team não entende nada. Como que toda hora ele aparece em um avião diferente. Que viagem é essa, véi? E eis então que o Boston Brand, que é o desafiador, reaparece. E aproveita e explica o que está acontecendo e o maior poder do Constantine, que no caso é a sincronicidade. Ele diz que graças à sincronicidade, tudo se encaixa no lugar certo, e que o tempo, o movimento e a distância, tudo fica à disposição do Constantine. Cara, olha que poder insano! E após chegar ao seu destino, o Constantine finalmente revela para onde eles vão. Ele diz que vão para a casa de um velho amigo dele, no caso o Barão Winter, que é um ser muito antigo, poderoso e relacionado com os primeiros humanos da Terra. Só que para variar, o Barão Winter não gostou nada de ver o Constantine e fala um monte de coisas para ele. Porque adivinha, o Constantine também já aprontou com esse cara. E no meio da conversa com o Barão Winter, o Team Hunter conhece o Jason Blood, que é o hospedeiro do Etrigan. E o Jason Blood, assim como vários outros, desaconselha o Team Hunter a seguir a magia. Ele diz que a magia é uma ilusão de beleza e poder, que encobre um abismo perigoso e profundo, e que a magia pode levar ele para o inferno, tanto de forma alegórica como literal. E esse cara é mais um que conhece o preço a se pagar pela magia. Só que essa conversa não durou muito, porque o Barão chutou os dois para fora de casa. E o Constantine então leva o Team Hunter para conhecer mais uma pessoa, e no caso a última. E já que se trata de magia, tinha que ser a Zatanna. E por sinal, a Zatanna é a única que fica feliz ao ver o Constantine, tanto que até o Team Hunter acha estranho, porque afinal, até agora, todo mundo odiava ele. Só que nesse momento, o Constantine é chamado para auxiliar o Vingador Fantasma e os demais membros da Brigada dos Encapotados, pois uma batalha inacreditável e brutal contra o culto da Chama Fria estava acontecendo por lá. E derrotar a Chama Fria era necessário para a segurança do Team Hunter. E com isso, o Constantine sai às pressas e deixa o garoto aos cuidados da Zatanna. E o Team Hunter aproveita para conversar um pouco com a Zatanna. E nesse momento, ele vê que ela usa a magia de uma forma diferente. A magia dela flui, é suave, é vantajosa. E isso tudo graças ao uso responsável da magia, o que inclui, obviamente, as palavras ao contrário, que segundo ela, ajudam até na concentração. Resumindo, ela usa as palavras como muleta e por responsabilidade, e não como uma necessidade. E a Zatanna então diz que vai levar o Team Hunter para um bar, onde todos os seres mágicos e sobrenaturais costumam ir, sejam eles bons ou maus, mocinhos ou vilões. É um lugar onde eles não se atacam, mesmo com as suas diferenças. E eles então vão para esse bar. E logo que eles entram, eles encontram a Tala, que é conhecida como a Rainha do Mal. Só para que você saiba, ela é uma das governantes do inferno e inimiga de longa data do Vingador Fantasma. Ela já liderou um culto chamado Círculo Negro, e já liberou os Cavaleiros do Apocalipse na Terra. Ou seja, é muito barra pesada. Mas para surpresa geral, ela só ofereceu uma bebida e nada mais. Meu amigo, o bar era muito louco, repleto de seres sobrenaturais, como vampiros, híbridos, magos de todo tipo e tudo o que você imaginar. E pouco tempo depois, esses dois conheceram também um outro cara barra pesada, e que também é um inimigo do Vingador Fantasma, no caso o Tanaraq,
que é outro nome pouco conhecido, e é por isso que essa história é tão rica. Olha o tanto de personagens que ela apresenta. Mas a questão é que na conversa, o Tanaraki explica o que é a magia negra. Ele diz que a magia negra é um erro semântico, que é como traduziram o termo necromancia, que basicamente é a magia que envolve a morte e os mortos. E ele diz então que não se trata de uma briga entre a magia branca e a magia negra, e sim entre a magia viva e a magia morta. E tá aí uma outra definição muito bem explicada nessa saga. Ele também diz que a magia negra não tem nada a ver com demônios. Só que depois disso, e como era de se esperar, aquele equilíbrio e aquela regra de não atacar ninguém lá dentro começou a ruir. Isso quando Tanaraki resolveu incentivar a galera a matar o Team Hunter. Só que nesse momento, felizmente, o Constantine volta para evitar o pior. Ele basicamente botou moral na galera e ninguém quis encarar ele. Tanto que depois a Zatanna acha muito estranho como ele conseguiu intimidar os demais, e até fala que ele não tem poder algum para combater aqueles vilões. Só que o Constantine dá a entender que não é uma questão de poder. Ou seja, os caras evitam problema com ele por ele ser um cara sem escrúpulos, vingativo, sorrateiro, canalha e principalmente imprevisível. E após esse último sufoco, os dois se despedem da Zatanna e rumam de volta à Inglaterra. E o Constantine aproveita para perguntar ao Team Hunter o que ele aprendeu nessa jornada. E o garoto diz que ele aprendeu que, tirando a Zatanna, todo mundo que usa magia tem um pé no manicômio. Isso pode ser engraçado, mas mostra o principal preço da magia na DC, que é a corrosão da sanidade. E o Team Hunter também disse que os magos não vivem no mesmo mundo que as pessoas normais vivem, e que o mundo da magia é de sombras, é escuro, é distorcido, mas que ainda assim está conectado ao mundo normal. E o Constantine diz que isso faz todo sentido, porque afinal a magia se trata disso. É vagar entre a luz e as trevas, é ver a feiura das coisas por trás de um véu de beleza. E nesse capítulo foi detalhado mais algumas coisas sobre as magias de adivinhação e também sobre as magias do caos e da ordem, e que nem esses conceitos são um consenso entre os magos, tanto que o Constantine disse não acreditar que o caos e a ordem existam. Ou seja, esses nomes são meras definições que podem apresentar falhas, assim como é o caso da magia negra e a magia branca. A história também mostrou outras pessoas perdidas na magia e o risco da corrosão da sanidade, além de ter apresentado vários grupos e personagens muito interessantes, que por sinal eu posso trazer em outro vídeo caso vocês queiram. Então se quiser algum personagem específico, deixe nos comentários. E a parte seguinte vai ser a jornada do Team Hunter com o Doutor Oculto, e essa vai ser uma parte muito interessante. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e também para nos dar uma força. Conto com todos vocês e até a próxima!